Existe um erro clássico que eu vejo acontecer praticamente toda semana nos meus atendimentos. O tutor, o responsável, chega desesperado, com o coração na mão e me diz: Doutora Vitória, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que o meu gato está com obstrução urinária. E aí, diante desse pavor dele, eu pergunto o motivo da suspeita. E aí, ele me responde na hora: porque eu vi ele entrando na caixa de areia umas 10 vezes só hoje. E é completamente natural qualquer família ficar em pânico em uma situação dessas. Afinal, a maioria das pessoas que convive com felinos sabe que um gato obstruído, ou seja, um gato que não consegue urinar, enfrenta uma verdadeira emergência médica que coloca a vida dele em risco em poucas horas. Só que também existe um detalhe clínico que quase ninguém te conta. Nem todo gato que entra várias vezes seguidas na caixa de areia está tentando fazer xixi. Muitos deles estão, na verdade, tentando fazer cocô. E se você já passou por esse susto, ou se você quer aprender a ler os sinais corretos do seu animal para nunca cometer esse erro, muito prazer. Eu me chamo Vitória Luken, eu sou médica veterinária especialista em felinos e aqui o objetivo deste canal, desses vídeos que eu trago para vocês, é te ajudar a entender a real comunicação do seu felino. E é justamente por causa dessa confusão que eu sempre repito essas mesmas frases no consultório. Antes de olhar para a caixa de areia do seu gato, olhe para o gato. Ele já está tentando te contar exatamente o que está acontecendo por dentro do corpo dele, mas na maioria das vezes nós estamos focando a nossa atenção no lugar errado. Então pensa comigo numa cena que é muito comum aí na rotina da sua casa. Você passa pela sala, você passa ali onde está a caixa de areia do seu gato e você olha para ele está lá dentro, agachado, fazendo uma força tremenda. E aí ele sai, mas 5 minutos depois ele volta para a mesma caixa de areia, agacha novamente, faz força e sai outra vez sem deixar nada. E aí quando você vê essa cena se repetindo várias vezes ao longo do dia, qual é a primeira coisa que passa pela sua mente? O seu cérebro automaticamente conclui: ele está com infecção urinária ou ele não está conseguindo fazer xixi. E sim, isso realmente pode acontecer e obviamente precisa de atendimento. Mas existe também uma outra possibilidade diagnóstica extremamente comum na rotina da medicina. Talvez aquele gato que está tentando evacuar está sofrendo com uma prisão de ventre, que é o que nós chamamos tecnicamente de constipação intestinal. E aí os sinais físicos e a postura de força na caixa de areia podem ser tão parecidos, mas tão parecidos, que muita gente passa dias olhando para esse comportamento sem perceber o que realmente está acontecendo na caixa. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera e eu quero que você pense um pouquinho antes de responder. Você sabe exatamente quando foi a última vez que o seu gato fez cocô? A maioria das pessoas consegue lembrar com precisão o dia em que o gato vomitou, sabe quando ele rejeitou o prato de comida e lembra perfeitamente de ter visto o último xixi. Mas quase ninguém consegue responder quando foi a última evacuação saudável dele. E isso acontece porque nós fomos ensinados a dar muito mais atenção ao xixi do que às fezes. Só que o cocô do gato também conta uma história clínica dele. Ele mostra em tempo real como está funcionando principalmente o intestino daquele felino. Na verdade, as fezes começam a mudar de formato, de tamanho e de consistência dias ou até semanas antes de muita gente perceber que existe um problema grave de saúde. Aliás, você sabia que existe uma consistência considerada ideal para o cocô de um gato? Você sabia que existe um tempo máximo esperado para que ele fique ali agachado dentro da caixa de areia e que também tem uma frequência das evacuações diárias que vão dar pistas sobre a longevidade dele? E são esses detalhes que parecem pequenos na nossa rotina, mas que fazem toda a diferença para identificar uma constipação logo no início, agindo antes que o quadro evolua para algo até cirúrgico.
E aí, pra gente entender essa comunicação do seu gato, eu quero que você imagine o intestino dele funcionando exatamente como se fosse ali uma esteira rolante. Então, toda vez que ele come, o alimento vai sendo digerido, os nutrientes são absorvidos e aquilo que o organismo não aproveitou continua caminhando lentamente por essa esteira até se transformar nas fezes. Então, enquanto esse sistema funciona na velocidade correta, tudo acontece de forma 100% natural. As fezes chegam ao final do trajeto, o gato entra na caixa de areia, evacua com tranquilidade, enterra e depois ele vai embora, sem esforço, sem dor, sem nenhuma dificuldade. Mas existe aqui um detalhe biológico muito importante nesse caminho. Conforme o cocô vai avançando pelo intestino, o organismo vai retirando água dele. E isso é completamente normal na fisiologia felina. E é justamente essa retirada saudável de água que faz o cocô ganhar esse formato, a consistência. E o grande problema começa quando essa esteira rolante começa a ficar lenta e aí as fezes permanecem tempo demais paradas dentro do intestino. Quanto mais tempo elas ficam ali, mais água o corpo continua retirando delas. E aí, para ilustrar tudo isso, imagina uma uva fresca. Agora, imagina essa mesma uva depois de passar pelo processo de desidratação e virar uma uva passa. Ela continua sendo uma fruta, mas ela perdeu quase toda a sua água e ficou enrugada, ficou dura. Com as fezes do seu gato acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais tempo elas permanecem paradas no intestino, mais secas, mais duras e mais difíceis de sair elas ficam. É por isso que a prisão de ventre acaba entrando em um ciclo destrutivo que piora sozinho. O gato demora para evacuar, as fezes ressecam, eles fazem força e aí isso provoca dor física e aí, como dói, ele passa a segurar o cocô para evitar o desconforto. Só que quanto mais tempo ele está segurando, mais água o intestino retira e mais seca essas fezes ficam. Aí eu já quero te ensinar uma regra de ouro que praticamente nenhum tutor aprende no consultório. Como avaliar se o cocô do seu gato está normal. O primeiro pilar é a quantidade de evacuações por dia. Não existe aqui um número obrigatório de evacuações, mas a maioria dos gatos saudáveis costuma evacuar uma vez ao dia, alguns fazem 2 vezes e outros evacuam uma vez a cada dia e meio. E tudo isso pode ser perfeitamente normal para a individualidade daquele animal. O importante aqui não é comparar o seu felino com o gato do seu vizinho, é conhecer o padrão de rotina do seu próprio animal. Se ele sempre evacuou diariamente e aí de repente ele começou a ficar 2, 3 dias sem deixar nada na caixinha de areia, isso obviamente já acende um sinal aqui de alerta e merece a sua atenção. O segundo pilar é observar o tempo que ele passa na caixa de areia. Um gato saudável entra, cava, evacua em poucos segundos, enterra e sai tranquilamente. Agora, se ele permanece ali muito tempo agachado, em posição de guarda, faz força repetida ali sem sucesso, entra e sai da caixa várias vezes seguidas, ou até chega a vocalizar, a miar de dor durante essa tentativa, isso definitivamente não é normal. E a minha terceira dica aqui é muito simples. Antes de limpar a caixa de areia, reserve ali 5, 10 segundos para observar essas fezes. Eu sei que isso daqui não é a parte mais agradável aqui de conviver com um gato, mas esse cocô, gente, conta já uma história da saúde dele. As fezes ideais possuem um formato cilíndrico, são firmes, mas também não são duras como uma pedra. E aí quando você recolhe com a pá, elas mantêm esse formato intacto sem esfarelar completamente. Agora, se elas começam a aparecer ali como pequenas bolinhas isoladas, muito secas, fezes extremamente endurecidas ou até uma quantidade minúscula depois de um esforço gigantesco, saiba que esses são os primeiros sinais comportamentais de constipação. E um erro que eu vejo muito nos meus atendimentos, principalmente nessa fase inicial, é olhar para esse gato que não está conseguindo fazer o cocô hoje e fala: "Ah, amanhã ele deve fazer, vamos deixar para lá".
Só que na maioria das vezes, esse intestino já estava gritando que algo parou de funcionar ali dentro. E quanto mais cedo você percebe esses avisos, mais simples e menos invasivo é o tratamento, impedindo que uma prisão de ventre inicial evolua para uma doença muito mais séria, que é o que a gente chama de megacólon. E aí, depois de tudo que a gente já conversou neste vídeo, eu queria que você levasse uma ideia central aqui para a sua rotina. A prisão de ventre não começa quando o gato para completamente de fazer cocô. Ela começa muito antes. Ela começa quando aquele gato passa mais tempo agachado ali na caixa de areia, quando começa a fazer um esforço excessivo, quando as fezes mudam e ficam mais secas quando você retira com a pá, ou quando ele entra várias vezes no banheirinho e sai totalmente frustrado. Então são pequenos sinais, mas são justamente esses avisos comportamentais que nos permitem agir cedo. Por isso existe uma atitude que eu gostaria que todos os tutores parassem de ter a partir de hoje: esperar. É muito comum ouvir os tutores dizendo que, então amanhã o meu gato faz, depois ele vai melhorar, ou a gente faz um pouquinho de uma aguinha, de uma pastinha hoje para ver se amanhã ele consegue evacuar. Pode até ser um episódio isolado, só que isso também pode ser o início de um problema grave que vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Se as fezes continuam ali acumuladas dentro do intestino, elas continuam perdendo água para o corpo a cada minuto que passa. Elas vão ficando cada vez mais endurecidas, como se fossem pedras. E chega um momento que o próprio intestino perde a força muscular para empurrá-las para fora. É justamente por isso que nós sempre dizemos que na medicina felina, quanto mais cedo nós tratamos essa constipação, mais simples e sutil é o tratamento. Quanto mais tempo nós esperamos, maior é a chance desse intestino até sofrer uma lesão definitiva. E essa regra de ouro vale para praticamente todas as doenças dos gatos. Eles dificilmente demonstram dor ou até mal-estar logo no começo. Eles vão dando pequenos avisos na nossa rotina. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós só percebemos quando a situação já ficou muito mais séria e avançada. E sabe por que eu insisto tanto para que as famílias aprendam a observar esses detalhes minuciosos? Porque o médico veterinário acompanha o seu gato durante 30 minutos, 1 hora ali durante uma consulta, ou às vezes durante uma internação no hospital, mas quem convive com ele todos os dias, olhando a rotina da casa, é você, tutor, você responsável. É você quem sabe se ele demorou mais tempo para fazer cocô, se ele passou 2, 3, 4 dias sem evacuar, se ele começou a fazer força na caixa de areia, se ele entrou 5, 6 vezes seguidas no banheiro, ou se as fezes mudaram de formato. Essas pequenas mudanças parecem simples, mas para nós, veterinários, elas ajudam muito a desvendar o que está acontecendo. E foi justamente por perceber que a maioria dos tutores, dos responsáveis, nunca aprendeu a observar esses sinais ocultos que eu criei o SPG, o seu primeiro gato. Lá dentro existe um módulo inteiro dedicado inteiramente à saúde dos felinos. Mas atenção! Esse curso não é para transformar você em um veterinário, muito pelo contrário, é um treinamento focado em ensinar você a reconhecer esses sinais precoces, a entender perfeitamente o que é considerado normal para um felino e saber quando um comportamento merece atenção imediata e a chegar muito mais preparado para uma consulta com o seu veterinário. A informação verdadeira não serve para criar medo em você ou desespero, ela serve para te fazer agir mais cedo. E na medicina felina, a gente sabe que agir mais cedo muda completamente o prognóstico e o tempo de vida do seu animal. Então eu já quero aproveitar e deixar um desafio prático para você hoje. Da próxima vez que você for limpar a caixa de areia do seu gato, não joga tudo fora imediatamente na correria. Reserve alguns segundos do seu dia. Olha para essas fezes, observa o formato, a consistência, a quantidade que foi deixado ali. Presta atenção também em quanto tempo o seu gato ficou agachado na caixa de areia.
Pode parecer um detalhe pequeno na rotina na sua casa, mas, pessoal, na maioria das vezes é justamente ali que começa o diagnóstico que salva uma vida. Os gatos raramente adoecem de repente e, na maioria das vezes, eles vão avisando. Nós é que ainda não aprendemos a interpretar esses avisos. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a caixa de areia de uma forma totalmente diferente, já escreve aqui nos comentários as suas observações a partir de agora, porque eu adoro ler os comentários de vocês e saber que a partir de um conteúdo, um tutor já começa a perceber esses pequenos sinais que antes passavam totalmente desapercebidos. E se você quer aprender muito mais sobre comportamento, alimentação, prevenção e saúde felina de forma simples, direta e sempre baseada em ciência, o link para o SPG está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Já entra, já faz a sua inscrição e você já começa a assistir às aulas hoje mesmo, porque eu realmente acredito que o melhor tutor não é aquele que sabe tratar todas as doenças, é aquele que aprende a reconhecer os primeiros sinais antes que elas avancem. Um beijo e até o próximo vídeo.